Queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal do Aulídio Fernando. E hoje nós temos mais um estudo bastante interessante. Então quero te convidar a ficar até o final deste vídeo, porque eu tenho uma novidade muito interessante acerca deste estudo para partilhar consigo. Mas antes eu gostaria de pedir a você que não se esqueça de colocar o seu like, comentar no nosso vídeo e também ativar aí o sininho de notificações. E o mais importante também é que você subscreva-se no nosso canal, de modo a que ele seja recomendado para mais irmãos e juntos sejamos edificados na bendita e gloriosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu quero partilhar uma mensagem muito interessante, mas muito interessante convosco. No livro ou no Evangelho segundo escreve apóstolo João, capítulo 1, versículo 29 até 34, nós temos uma mensagem muito interessante e que ela toca com aquilo que nós chamamos de Cristologia, a doutrina de Cristo. Amém? Então acompanhe comigo aí a leitura da palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." Amém? Mas um testemunho interessante aqui de João Batista. Depois daquele episódio ali em Betânia, quando os fariseus eles enviam dois grupos bastante interessantes naquilo que era o trabalho do templo. Eles enviam levitas e enviam sacerdotes. Então eles enviam esses dois grupos para ir perguntar a João: afinal de contas, quem é você? E João Batista, ele teve que dar a conhecer a sua identidade, dizendo que, olha, eu sou apenas um mensageiro que vai adiante do Senhor. Eu não sou o Messias. E hoje, no estudo de hoje, nós encontramos João Batista sem ter que ser questionado por ninguém. Ele estava ali com certas pessoas e certamente os seus discípulos. E diz a Bíblia aqui que Jesus estava se aproximando e ele exclamou: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo." Você não imagina como é que ficaram aquelas pessoas, como é que se espantaram aquelas pessoas. De repente vocês estão numa conversa e alguém diz: "Ei, olhem ali, aquele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo." Está a apontar um ser humano e diz que é o Cordeiro de Deus. Isso é muito interessante. Então fique comigo até o final, porque isto é muito interessante. Primeiro vamos trabalhar o Cordeiro. João, ele aponta Jesus e diz aos seus discípulos que aquele que vocês estão a ver é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Pai, o que é isso de Cordeiro? Queridos irmãos, Cordeiro, quando se fala do Cordeiro na Bíblia e no contexto judaico, isso já nos leva para o Antigo Testamento. O Cordeiro, ele era usado nas ofertas a Deus, ofertas pelo pecado. E o Cordeiro era usado como expiação dos pecados do povo. No livro de Levíticos, que é o livro que mais trata desse assunto de expiação, capítulo 7,
capítulo 16 e o capítulo 23, você vai perceber ali que havia um dia estabelecido por Deus que chamavam de dia de expiação. E lá em Jerusalém, em Israel, chamam de Yom Kippur. Amém? Yom Kippur significa expiação. Esse era o dia em que o sacerdote ele entrava uma vez por ano. Entrava no Santo dos Santos, ou melhor, no lugar santíssimo, para ele fazer oferta pelo pecado. Quando se fala do cordeiro, o povo judeu ele já estava balizado que o cordeiro está relacionado com a expiação. E quando ele diz que cordeiro de Deus, ele está a mostrar claramente que este cordeiro não é apresentado pelo ser humano. Este animal é diferente daqueles que nós criávamos, crescíamos e oferecíamos a Deus. Este é oferecido pelo próprio Deus e para Ele mesmo. Como assim para Ele mesmo? Volta para o livro de Levíticos e você vai perceber que quem exigia o animal pelos pecados era o próprio Deus. E uma coisa muito interessante, no capítulo 16, você vai encontrar ali Deus a nos mostrar 2 animais. Há um que tinha que cair para o Senhor, que ficava para o Senhor. E há um outro que chamavam de bode emissário, que era enviado para o emissário, o Azazel. Oferecido também como propiciação, neste caso para expiação, depois era enviado para o deserto. Isso tem um significado muito interessante. Ele diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, o verbo que é usado aqui é o verbo grego airo. Airo significa remover ou eliminar. Então, por outras palavras, João Batista estava a dizer aos seus ouvintes: olha, aquele que vocês estão a ver ali é aquele que vem para remover por completo o pecado do povo, o pecado da humanidade. Assim como o bode que era enviado para Azazel, que é o bode emissário neste caso, ele carregava os pecados do povo e levava-os para o deserto, longe da comunidade de Israel. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, o maior cordeiro e o melhor cordeiro oferecido pelo maior sumo sacerdote. Ele remove totalmente todos os nossos pecados, Ele nos lava de todos os nossos pecados, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Nós ficamos totalmente limpos do nosso pecado, porque Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que João Batista estava a dizer aqui. Estava a dizer a eles que chegou o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro verdadeiro, que será oferecido pelo próprio Deus e para o próprio Deus, para o perdão dos pecados, para a remissão dos pecados, para a remoção dos pecados, para a purificação dos pecados, para a expiação dos pecados, para a propiciação dos pecados, para que o povo seja limpo e possa voltar a ter uma comunhão com o seu Deus. No versículo 30, João Batista, ele diz que este que eu disse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele de quem eu vos falei, que eu disse que vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Ele diz que eu mesmo não o conhecia, por isso que eu vim batizando com água, para que ele pudesse ser revelado a Israel. Bendito seja Deus. Então, o batismo de João era muito importante para aquilo que eram os planos de Deus para com a comunidade de Israel. Que João Batista aqui nos revela que, olha, eu vim batizando com água justamente para que Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele pudesse ser revelado a Israel, para que Jesus ele viesse a se manifestar ao povo de Israel ou ao mundo. Era necessário que João viesse primeiro e batizasse com água. Bendito seja Deus. O nosso Deus
ele tem tudo planificado, nada acontece por acidente, nada é improviso, ele tinha tudo planificado. Então ele diz que Jesus ele é maior do que ele. Eu já falei muito acerca deste assunto, que Jesus Cristo ele é superior e maior que João Batista. Em termos de idade, João Batista era mais velho, tinha uma diferença de cerca de 6 meses, mas em termos de essência, Jesus Cristo é muito maior porque ele é Deus, ele é o Senhor, ele é soberano, ele é eterno. Este é o nosso Jesus, é este que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53, você vai encontrar: agradou a Deus moer a Jesus, agradou a Deus matar a Jesus Cristo, o seu próprio Filho, pelos meus e pelos seus pecados. Não vale a pena servir a esse Deus que nos mostrou um tão grande amor, que até João 3,16 diz que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. No versículo 32, versículo 33, ele diz que eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele e permanecer. Então, João Batista, se for a ver, acho que é o versículo 30, ele diz que ele não o conhecia. E aqui também diz que eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou. Quem é esse que enviou João Batista? É Deus. Então, o Senhor, ele deu sinal a João Batista. Ele tinha dado um sinal a João Batista para reconhecer a Jesus. Irmão, você está a dizer que todo esse tempo João Batista não conhecia Jesus? Então como é que ele, quando Jesus vai para ser batizado pelo João ele diz que não, eu é que preciso ser batizado por ti, reconhecendo a Jesus como superior? É claro, não está a dizer a Bíblia, João, ele não conhecia Jesus. E ele sabia que era Jesus. Ele sabia que Jesus era ele o Cristo. O problema era a confirmação. A confirmação de que realmente Jesus era o Cristo estava na revelação de Deus. Então, a confirmação de que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo, é o Messias, é o Cristo, ela estava para acontecer depois do batismo de Jesus Cristo. Então, João, ele diz aqui que, olha, eu não teria o reconhecido, ou melhor, embora eu o conhecesse como pessoa, como Jesus, e já tivesse uma noção de que este é o Cristo, não é? Eu não teria confirmado isso, de que ele é o Cristo, se eu não tivesse visto aquilo que Deus me disse. Então, por eu ter visto aquilo que Deus me disse que iria acontecer, eu vi o Espírito descer sobre Jesus Cristo e permanecer sobre ele. Então, eu pude confirmar que este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, eu somente batizo com água, mas ele vem para batizar com o Espírito Santo. O que é isso de batismo com o Espírito Santo? Olha, eu não quero entrar muito nessa questão. Eu sei que existem muitas teorias acerca do batismo com o Espírito Santo, mas o que eu posso te garantir agora, neste momento, é que o batismo no Espírito Santo, ele só acontece para aqueles que nasceram de novo. Ele só acontece para aqueles que são novas criaturas. Então, o batismo no Espírito Santo é o selo de Deus. Ele te sela como propriedade exclusiva dele. Ele passa a habitar em ti. Você passa a ser morada do Espírito Santo. Agora, existe uma outra coisa, ser cheio do Espírito Santo, manifestar os dons do Espírito Santo. Isso é outra coisa. Mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E olha comigo o último versículo do nosso estudo. João, ele diz que eu vi. João, ele diz que eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E eu disse aqui que existe uma discussão que não faz sentido, que as pessoas têm feito. Porque Jesus não é Deus, Jesus é simplesmente Filho de Deus. Mas isso aí é uma contradição
estranha, porque quando você diz que Jesus é filho de Deus, logo você está dizendo que Jesus é Deus. Se você diz que eu sou filho do homem, o homem no sentido de humano, você está dizendo que eu também sou humano. Eu nunca vi um homem nascer cobra, né? É ridículo, é totalmente estranho. Se nós estamos a dizer que Jesus é o unigênito filho de Deus, não adotado, é gerado por Deus, ele é Deus e acabou. Então, João Batista está a dizer que eu vi isso e eu testifico, confirmo, reafirmo que este aqui é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado para vir redimir homens pecadores como nós. Jesus Cristo, ele veio aqui por causa do meu e do seu pecado. Ele veio como Cordeiro de Deus. Ele espontaneamente veio para sofrer pelo meu pecado. Ele veio para sofrer pelos seus pecados. Ele veio para sofrer pelos pecados de toda a humanidade e morrer na cruz, derramar o seu sangue como qualquer novilho do Antigo Testamento que era imolado, derramava seu sangue e era usado na expiação do povo. Assim Jesus também derramou seu sangue para expiar o meu pecado, para lavar-me do meu pecado, para purificar-me do meu pecado, e ele tomou os meus pecados, assim como o bode emissário que carregava os pecados para o deserto. Ele tomou os meus pecados, tomou os seus pecados e ele os castigou na cruz de Carvalho e venceu sobre os pecados. Por isso, todo aquele que crê nele é limpo do pecado, é livre do pecado. Então, meu irmão, o que nós aprendemos deste estudo? Muita coisa nós aprendemos. Primeiro, ela repete muito o conhecer e o Espírito Santo. O que isso nos diz respeito? Primeiro, é que é importante conhecer a Jesus Cristo. Nós temos que conhecer a Jesus. Nós temos que nos dedicar a conhecer a Jesus. Nós temos que nos entregar ao conhecimento de Jesus. Para conhecer a Jesus Cristo é pura e simplesmente por meio da sua palavra, que é a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. E a outra coisa muito interessante que nós temos que fazer é que nós temos que testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos que proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos que confirmar às pessoas que Jesus Cristo, sem dúvidas nenhumas, é o Filho de Deus. Ok? Então é importante fazermos isso. E não só o Espírito Santo é muito importante para a nossa vida. Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Querido irmão, se você tem dúvidas de que tem o Espírito Santo ou não, hoje mesmo, agora, depois deste estudo, você dobra o seu joelho, fala com Deus, diga: Senhor, meu Deus, eu peço-te que me conceda o seu Santo Espírito, habita em mim por meio do teu Espírito, transforma a minha vida, toma-me como sua propriedade, Deus, transforma o meu coração, habite dentro de mim com teu Espírito Santo. O Senhor, se for a oração sincera, o Senhor, segundo a sua boa vontade, o beneplácito da sua vontade, Ele vai entrar no seu coração, Ele vai habitar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te tornar santuário dEle, onde Ele vai habitar por meio do Espírito Santo. Amém? Então faça isso, meu irmão. Não adianta tu teres tanto conhecimento. Tu tens que ser transformado pelo conhecimento. O conhecimento que nós estamos a transmitir, que nós temos estudado e partilhado como irmãos, é para nos transformar. Porque se não nos transformar, meu irmão, não vai adiantar em nada. Ok? Então, faça isso e Deus te abençoe.
Queridos irmãos, assim foi o nosso estudo para o dia de hoje. Eu quero te pedir mais uma vez que não se esqueça de subscrever-se no nosso canal, coloca aí o seu like, comenta, porquanto os seus comentários são muito importantes para o nosso crescimento. E não se esqueça de ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que nós postarmos aqui no nosso canal. Meus irmãos, ajudem-me a crescer. Eu vos peço, não perde nada, não precisa pagar nada, é só colocar like e subscrever-se no canal. Assim juntos crescemos. Faça isso, meu irmão, e Deus abençoe a sua vida. Até no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.